Questão número 12, enunciado na tela. Suponha que uma semeadeira é arrastada sobre o solo com velocidade constante de 4 km por hora, depositando um único grão de milho e o adubo necessário para cada 20 centímetros de distância. Após a semeadeira ter trabalhado por 15 minutos, o número de grãos de milho plantados será de... Volta a tela aqui comigo e você vai me perguntar, mas Amanda, de novo você vai fazer um exercício de física? Tá falando de velocidade? Sim, meu amado, vou fazer porque eu vou te mostrar que com interpretação e com os conhecimentos que você já tem de matemática, você consegue resolver essa questão. Então, olha só, ele deu a velocidade, 4 km por hora, e ele deu uma outra informação muito importante no enunciado, que ele vai distribuir uma semente a cada 20 centímetros, beleza? Então, olha só como que a gente vai resolver esse exercício. E se você não tinha percebido essas informações quando leu a questão, qual é a minha sugestão? Volta e lê mais uma vez o enunciado, porque talvez você não está presente naquele momento da questão, o seu pensamento se distraiu, aconteceu alguma coisinha, mas quando você fala, nossa, não entendi ainda, e volta, você volta com mais propósito a encontrar aquilo que o enunciado está perguntando. Então, lê uma vez, ainda não entendeu? Respira fundo e lê mais uma vez a questão. Bom, aí você grifa, aí você reescreve no seu papel de uma maneira que faça sentido para você. O que significa 4 km por hora? Significa que a cada 1 hora essa semeadeira anda 4 km. É isso. Velocidade é razão, é uma relação entre essas duas grandezas. Quais grandezas? Uma distância em quilômetros e um tempo em hora, ou seja, a cada 1 hora 4 km. Show de bola? Agora, o que significa 1 hora? 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Então, a gente também poderia escrever que em 60 minutos vai ser deslocado 4 km, ok? Bom, só que o tempo que ele dá lá no enunciado, qual que é? É de 15 minutos. Então, a gente vai pensar, poxa, se em 60 ele desloca 4 km, em 15 minutos vai deslocar quanto? A gente não sabe inicialmente, mas o que você pode pensar? Que 60 dividido por 4 dá 15. Então, a proporção tem que se manter. 4 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 1 km. Ou seja, em 15 minutos, a semeadeira vai deslocar 1 km. Beleza. Aí, um grão é depositado a cada 20 centímetros. Então, em 1 quilômetro, quantos grãos serão depositados nesse caso? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Uma transformação de unidade de medida. Eu já falei, vou repetir. ETEC, cai muita transformação de unidade de medida. Eu ainda não resolvi nenhuma prova da ETEC que não caiu pelo menos um exercício que tinha que fazer a transformação. Nessa prova, olha só qual é a primeira transformação de unidade que a gente vai fazer. A gente vai transformar uma medida que está em quilômetros para centímetro. Então, revisa essa transformação de unidade de medida. Depois, revisa a relação entre litros e metros cúbicos, porque é outra que aparece bastante. Também a de horas para minutos, horas para segundos, e assim você vai mais preparado para a prova. Então, aqui, cada uma casa a gente vai ou multiplicar ou dividir por 10. Então, primeiro vamos lembrar quais são essas unidades de medida, né? A gente começa com quilômetros e aí sucessivamente vem quem? Hectômetros, decâmetros, metros, decímetros e centímetros. Teria também os milímetros, mas a gente não vai usar nesse caso. Então, como é 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 hectômetros, que 100 decâmetros, que 1000 metros, que 10.000 decímetros e que
100 mil centímetros. Então, 1 grão, 20 centímetros. 100 mil centímetros, quanto? As grandezas são diretamente proporcionais, quanto mais espaço, mais grãos. Então, a gente pode multiplicar em cruz e vai ficar 20 vezes x igual a 1 vezes 100 mil. E o 20 que está multiplicando passa dividindo. Eu simplifico e vai ficar aqui 100 mil. Desculpa, 100 mil não, né? 10 mil dividido por 2, que vai dar 5 mil. 5 mil grãos, o que para nós é a alternativa D. E aí, entendeu a resolução dessa questão?